mas eu quero falar sobre amigos. Melhores amigos são aqueles que sabem mais a nosso respeito do que a maior parte das pessoas. Tem pessoas que precisam de muita informação da gente para entender a gente. Tem pessoas que só nos olham e já sabem como é que a gente está, o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, né? E deixa eu perguntar para você, você tem Jesus como um dos seus amigos? Amém? E Jesus seria um dos seus melhores amigos? Você diria que Jesus é o seu melhor amigo? E eu não estou falando aqui de dizer da boca para fora, mas assim, ter Jesus como alguém com quem você convive, que você anda, que tem Ele como primeiro relacionamento. Nós vamos olhar um texto bíblico aqui, que mostra essa relação bem próxima de Jesus, com algumas pessoas, que a gente pode ver muito claramente, indícios de amizade, porque eu não sei se você sabe, a proposta de Jesus é amizade. A proposta de Jesus não é uma proposta de o líder de uma religião que quer seguidores. A proposta de Jesus é amizade. A gente vai ver isso hoje. Nós vamos olhar para Marcos capítulo 9, versículo 2 em diante. Marcos 9, 2 em diante. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular. Desculpa, pastor Reginaldo, mesmo problema de manhã? Não mandou para o pessoal da mídia? Mandou? Tem um slide aí, que é para hoje de noite, que tem a data de hoje, porque daí a gente consegue acompanhar na íntegra lá o texto. Aí, valeu, queridos. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra, e eu sou incapaz de transmiti-la profundamente ao coração, e todos nós somos incapazes de recebermos ela se o Teu Santo Espírito não agir, trazendo aqui uma iluminação do nosso entendimento, para recebermos o que lá atrás Ele inspirou, que ficasse registrado, mas agora muito mais do que palavras, muito mais do que uma história, palavras vivas do Senhor, que isso faça aqui sentido, trazendo resposta, trazendo orientação, direção, trazendo cura, trazendo saciedade, mas também nos mobilizando para a Tua obra, em nome de Jesus, amém. Só queria contextualizar, né, porque daqui a pouco ficou estranho eu dizer, mesmo o problema de manhã foi uma brincadeira, tá? Que de manhã eu tinha passado os slides para o pastor tinha esquecido de passar lá, né? Então era só uma brincadeira, né? Nossa, o cara chega aqui, já fica falando de problema, hoje não, né? Como é que fica isso, né? Mas, amados irmãos e irmãs, Jesus veio por amor a todos os bilhões de seres humanos da face da terra, de todos os tempos, os que já existiram, os que ainda vão existir. Mas dentre bilhões de pessoas, chama a atenção essa proximidade que 3 pessoas têm com Jesus, que nós vimos, né? Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. Jesus tinha muitos seguidores,
nós vemos dos evangelhos que onde ele chegava, ele era cercado por uma grande multidão, que às vezes tinha até mais do que 5.000 pessoas. Mas sabe, dessas milhares de pessoas, talvez algumas centenas criam nele, e não estavam ali, como ele mesmo disse: vocês estão aqui porque vocês viram o milagre dos pães, e vocês querem mais. Talvez nesses milhares de pessoas, centenas criam neles, e algumas dezenas dessas eram comprometidas com Jesus, como por exemplo aqueles 70 que Jesus enviava para anunciar o reino. E dentro desse grupo de 70 nós temos um menor ainda, que é de 12, que é os 12 apóstolos. Mas dentro dos 12 nós temos um grupo menor ainda: Pedro, Tiago e João. Algumas versões da Bíblia trazem e o barquinho, né? Mas Pedro, Tiago e João. E sabe, alguns dos milagres que Jesus realizou, só Pedro, Tiago e João viram. Os outros só ouviram falar. No momento de maior angústia de Jesus, lá no jardim do Getsêmani, os únicos que viram o rosto de Jesus dizendo: mas vocês não podem ficar aqui comigo uma hora, mas ainda podem ouvir isso de Jesus, porque estavam lá, somente Pedro, Tiago e João. Então, assim, por estarem mais próximos, viveram coisas extraordinárias, viram que os outros só ouviram falar depois, e tiveram assim maravilhosas experiências com o Senhor. Embora não haja distinção entre seres humanos para a salvação diante de Deus, porque não há judeu, grego, né? Escravo, livre, bárbaro, cita, homem, mulher, Cristo é tudo em todos. Então, para a salvação não há distinção, mas no relacionamento existem diferenças. E essas diferenças são livres, porque são relacionais. Elas têm a ver com a maneira, com a intenção da nossa aproximação. Então, o pastor Reginaldo é pastor aqui de todos os membros da PIB de São Leopoldo, mas algumas pessoas se aproximam mais, outras pessoas não se aproximam, algumas gostam mais, outras gostam menos, e é assim, é normal. Agora, no momento que o pastor Reginaldo dissesse: não, você não pode chegar perto de mim, não, você tem que ficar longe de mim, não, você tem muito dinheiro, pode ficar perto de mim, não, você cozinha bem, pode ficar perto de mim, e isso seria distinção de pessoas. O Senhor Jesus não faz distinção de pessoas, mas o que nós vemos é que num relacionamento, algumas pessoas estavam mais próximas de Jesus do que outras pessoas. E estas pessoas que estão mais próximas de Jesus vão viver momentos extraordinários como esses que nós lemos aqui em Marcos capítulo 9. E sabe, eu quero esse nível de amizade com Jesus. Eu quero não só ouvir falar, eu quero vê-lo. Sabe, João é tão tocante quando ele diz o seguinte: nossos olhos ouviram, nós o apalpamos. Nós tocamos nele, né? Porque o verbo, a palavra, se tornou carne e habitou entre nós. A cristandade entendeu errado e parece que traduziu esse texto, né? A palavra tornou-se livro. E as pessoas têm um relacionamento com a teologia, elas têm um relacionamento com a doutrina, elas têm o relacionamento com o livro. Elas sabem quase tudo que está a respeito de Jesus no livro, mas o verbo tornou-se carne, o verbo não tornou-se livro. É relacionamento. Eu quero relacionamento com Jesus. João, quando escreve, ele diz o seguinte: olha, não pensa que Jesus fez só o que está escrito aqui, porque tem só 52 dias de Jesus registrado nos 3 evangelhos. João diz para nós que se fosse registrar tudo, não haveria lugar no mundo para guardar os livros que seriam escritos, e não é exagero. E João diz o seguinte no seu penúltimo capítulo: Jesus fez mais do que está aqui, mas o que está escrito aqui é para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus, e crendo tenham vida nele.
no seu nome, é relacionamento. Jesus diz: vocês examinam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês encontram vida, mas é a meu respeito que as Escrituras falam, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus é relacionamento, não é religião, é algo vivo. Eu creio que cada um de nós pode fazer parte desse grupo de pessoas que decide, que está aberto a caminhar perto de Jesus. Você pode ser um discípulo mais achegado, se desejar, se buscar isso com seu coração, com a sua mente e com suas atitudes. E existem coisas fantásticas em estarmos perto de Jesus, de sermos chegados a Ele. Por exemplo, os amigos de Jesus o veem como Ele realmente é. Não vem de longe, vem de perto. Sabe, o que outras pessoas não viram, mas Pedro, Tiago e João viram porque estavam perto? Viram isso, como lemos no versículo 3, suas roupas tornaram-se brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las, nem a minha mãezinha. A minha mãezinha, ela não lava a roupa, ela faz um ritual de purificação daquela roupa. Sabe, hoje, quando eu digo hoje, não é tão de hoje assim, mas teve um tempo, né, que começou a ser moda aquela roupa desgastada, né? Você compra já a roupa desgastada, até rasgada. As roupas novas lá em casa ficavam assim com a minha mãezinha. Já usou uma vez e porque essa máquina não lava direito, porque tem que ser assim, né? Então a nossa roupa ela toda ia ficando esbranquiçada. Mas nem a minha mãe conseguiria deixar de um branco do jeito que eles estão vendo agora, aquele resplendor no Senhor Jesus. Nenhum lavandeiro no mundo conseguiria branquear. E isso é muito significativo. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, de alguma maneira, nós sentimos que há algo errado em nós, que existe uma inadequação. Alguns vão descrever como um sentimento de dívida, de que está algo errado, de que há algo sujo, algo que não permite que a gente se aproxime de Deus, mas então procuramos em diversos caminhos uma solução para as nossas vestes sujas de imoralidade, vestes sujas de maus desejos, de ações destrutivas, autodestrutivas. E nisso são criadas as religiões. As religiões são como máquinas de lavar. Será que a gente vai conseguir lavar e deixar isso aqui branco? Será que a gente vai conseguir deixar isso aqui purificado? Religião é tentativa de lavar, mas não tem como. Nenhum lavandeiro no mundo consegue fazer isso, que está expresso ali no Senhor Jesus, diante de Pedro, Tiago e João. Somente o sangue de Jesus nos purifica. Apocalipse 7:13 diz: um ancião tomou a palavra e me perguntou: quem são e onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus purifica. Ainda bem que o nosso referencial é o sangue de Cristo, né? Porque o que o Novo Testamento diz? Que o sangue de Cristo é melhor do que o sangue de Abel. A primeira pessoa que morreu foi Abel. E a palavra de Deus nos diz que o sangue de Abel clama por vingança. Então o sangue de Abel só ia nos sujar mais. Mas o sangue de Jesus nos torna branco, nos torna como cantamos, né? Alvo mais que a neve, alvos mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Estas são as vestes que nós também devemos vestir, roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Mas isso não é feito no exterior.
A santidade, a pureza que essas vestes brancas representam é resultado de uma purificação que Jesus Cristo começa lá no nosso interior. Então, por isso não adianta nada vestir aqui por fora moda evangélica, já ouviu falar? Existe moda evangélica, mas não adianta você vestir uma roupa evangélica por fora e as vestes do coração estarem imundas. Moda evangélica combina com o coração evangélico. Os 3 amigos de Jesus tiveram a oportunidade de ver Jesus como Jesus realmente é, aquele resplendor ali, sabe, porque tinha momentos que estava ali Jesus em toda a sua humanidade, porque plenamente Deus, plenamente humano, mas sabe, tem momentos em que a gente olha para Jesus e vê ali o cordeiro, mas tem hora que o leão ruge. Quando, por exemplo, vão se aproximar dele lá no jardim para prendê-lo, e Jesus diz: quem é que vocês estão procurando? Ah, Jesus o Nazareno. E Jesus diz: eu sou. E quando Jesus diz eu sou, cai todo mundo. Então eu fico pensando, né, Jesus ali, né, esvaziando-se a si mesmo, como fala Filipenses, mas tem momentos assim, tem momentos que o leão ruge, tem momentos que o brilho vem. E quem é que viu isso? Quem estava perto. Quem estava perto. Quem caminha mais próximo de Jesus. E sabe, por estarem perto, Pedro, Tiago e João também foram envolvidos numa nuvem de glória. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu. Eu quero estar na mesma nuvem que Jesus, amém? Quanto mais perto de Jesus, mais e melhor o contemplamos em sua natureza, mais e melhor nós experimentamos a sua glória. Não é o culto que oferece isso, não é a emoção que oferece isso, não é a teologia que oferece isso, não é o conhecimento bíblico por si só que oferece isso, é relacionamento com Jesus, é proximidade. Amigos de Jesus encontram contentamento nele, ou seja, Jesus basta, Jesus é suficiente. Palavras que a gente ecoa do pastor Carlos Macor, que é um grande mentor pessoal que eu tenho. Ele diz o seguinte, e a gente repete: quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus não tem falta de nada. Você pode repetir isso comigo? Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus não tem falta de nada. Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus não tem falta de nada. Não é Jesus mais isso, Jesus mais aquilo, Jesus mais aquilo outro, é mais Jesus. Esse texto de Marcos nos relata algo que surpreendeu os discípulos de Jesus ainda mais, que foi o aparecimento de Elias e Moisés. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. De onde é que veio Elias? De onde é que veio Moisés? Eles já haviam deixado esse mundo há centenas de anos. Moisés representava a antiga aliança e Elias representava o precursor de um novo tempo de restauração. Então, aquele que representava a antiga aliança e aquele que representava o precursor de um novo tempo de restauração, vêm e se colocam diante daquele que é a nova aliança, que é o novo tempo de restauração. Ali é uma convergência com a continuidade disso a partir de Cristo, porque estão ali Pedro, Tiago e João, daqui para frente, e lá de trás vem Moisés e Elias e fazem a convergência no Senhor Jesus. Mas ao contrário das roupas que Jesus compartilha, né? A gente, aquela visão do Apocalipse, todo mundo com as vestes alvejadas, roupas para todos nós, também a nuvem de glória que o Senhor compartilha para quem está perto, para quem está com Ele, aquele momento ali não é compartilhável. Ali existe um limitador. Moisés e Elias podem vir até aqui, Pedro, Tiago e João podem vir até aqui, Jesus.
Não adianta Pedro, Tiago e João agora quererem viver algo com Moisés e com Elias. Não é vamos só acrescentar. Jesus tem falado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus tem falado, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está falando, a água da vida, se você bebe de mim, você não tem mais fome. Filipe pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus diz assim, Filipe, como assim, cara? Tu está andando comigo e está pedindo para ver o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Jesus vem dizendo, eu sou o suficiente. Só que, qual é a ideia de Pedro, Tiago e João ali naquele momento? O que será que eles estão vendo? Como é que será que eles estão enxergando aquela situação? Bem, Jesus é a convergência e o limite, e precisamos entender que há suficiência nisso. Sabe, muitas pessoas, por desespero, por tristeza, por uma certa esperança, tentam fazer contatos com mortos, por exemplo. Mas a palavra de Deus diz, Eclesiastes 9:6, os mortos estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Mas afinal de contas, que espíritos são os que aparecem em determinadas ocasiões, em certos contextos religiosos? A Bíblia também responde, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, ou seja, demônios disfarçados de muitas coisas, enganando pessoas. Mas para mim e para você, qual é a convergência? Qual é o limite? Ainda no Antigo Testamento nós temos, Isaías 8:19, quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Eu não sei você, mas eu preciso de muita resposta do além. Você não precisa de respostas do além? E agora, será que é uma pegadinha? A pessoa leva, eu preciso de respostas do amém, do além, né? Mas é verdade, eu preciso de respostas do além. E o que a gente faz? A gente consulta o Senhor, que está aqui, que está lá, em todos os lugares, dimensões espirituais, dimensões físicas. Então nós temos acesso ao além, mas através do Deus que vive, do Deus que é vivo, do Deus que é verdadeiro, que é a nossa convergência, aquele que foi revelado em Cristo Jesus. Moisés e Elias estão falando com Jesus, porque Cristo tem o poder de se relacionar com todas as dimensões, mas nós discípulos temos que fazer o nosso relacionamento convergir nele, e isso basta, é suficiente. Mas olha, Moisés e Elias somem, desaparecem, mas Cristo continua ali, como Ele continua até agora. Quando Ele disse, eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos, não era uma retórica, Ele está aqui presente. Ele disse, se estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu presente. O Senhor está aqui, e a presença do Senhor que faz isso aqui ser algo extraordinário, ser algo verdadeiro, ser algo profundo, cheio de significado, porque Ele está presente. Jesus é a forma visível da Trindade. Ele veio a esse mundo em forma visível, foi revelado pelas Escrituras. O nosso relacionamento espiritual é exclusivamente nele e através dele. Então, por isso é um absurdo a proposta que Pedro vai fazer. Então Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, aquilo que eu disse, né? Então vamos fazer o seguinte, está aqui Jesus, a gente já descobriu que Jesus é o máximo, chegou Moisés. Não dá para desprezar Moisés, né? Não dá para dizer, Moisés, é o seguinte, legal, tu escreveu lá os mandamentos e tal, show de bola, hein? E aquela experiência lá de subir lá e o monte fumegante, um monte tremendo, uau, né?
Ó, Moisés, não quero falar nada, mas tu viu a nuvem que tem aqui, ó, nós também estamos vivendo um pouco do que vê. Então, Moisés, pode voltar. Elias, pô, que show, hein? Muito legal, legal aquela história toda lá, né? Mas, ó, a gente já tem Jesus. Então, Pedro olha para Jesus, aqui eu estou fazendo assim, tem o aranha verso, eu estou fazendo o pastor verso, né? Uma outra dimensão aqui, imagina Pedro dizendo assim, Jesus, quando é que tu vai mandar Moisés e Elias embora? Porque eles já cumpriram o papel dele, a gente precisa só de ti. Mas foi isso que ele fez? Não, Jesus, o seguinte, tu é legal, mas pô, Moisés, Elias, vamos fazer uma tendinha para cada um, iguais, e vamos deixar um espaço, voltei para o pastor verso, e vamos deixar um espaço, para vá que venha mais gente. Imagina, chega Abraão aqui, chega Abraão aqui, tem que colocar num certo lugar aqui, né? Adão pode ficar, não desce, né? Mas imagina chegando pessoas e a gente fazendo tendinhas. Meus irmãos, Jesus é suficiente. A gente dá um desconto para Pedro, por quê? Porque ele estava apavorado. Está vendo o que está escrito aí? Ele não sabia o que dizer por estarem apavorados. E em defesa de Pedro, pelo menos ele ficou ali, porque eu teria descido correndo aquele monte. Já pensou? Jesus começa a brilhar. Começa a vir uma nuvem de glória. Moisés e Elias aparecem aqui, eu teria fugido, porque Pedro tinha dito, depois quando Jesus aparece, depois de ressuscitado, Pedro se joga na água do barco, lembra? Mas Pedro ficou, então vamos dar esse bônus para ele. Pedro ficou lá, mas acontece que aquilo que eles estavam falando não fazia sentido, porque não apontava para a suficiência de Cristo. Será que isso acontece ainda hoje? Acontece, porque tem gente que continua construindo tendinhas para quem não é Deus. Continua construindo capelinhas para quem não é Deus, continua se dirigindo para quem não é Deus, quando Jesus é suficiente. Não adianta ter Jesus entre tantas celebridades bíblicas, é Ele, ou é ou não é. Não é a mãe de Jesus, não são os irmãos de Jesus, não são os apóstolos de Jesus, não são os precursores de Jesus, é Jesus. Mas nos pavores da vida, na doença, na crise financeira, no desemprego, muitos buscam socorro naqueles que não podem interagir com ninguém nesse mundo, sendo que Jesus está ali dizendo, vem me traz esse fardo pesado, estou aqui. Mas sabe, parece que algumas coisas continuam acontecendo, veio para o que era o seu e os seus os rejeitaram. Claro, está falando lá no contexto original sobre os judeus, mas continua acontecendo, porque ele veio para a humanidade continua rejeitando, querendo Moisés, querendo Elias, querendo aquele outro, e não sendo suficiente, olhando para a vida de uma pessoa, acho que essa pessoa foi muito boa, e depois que ela morreu, parece que ela fez um milagre, então vamos fazer uma barraca para isso aí também. Amigos de Jesus, seguindo, ouvem a Ele, ouvem no sentido de obedecê-lo, não no sentido apenas de captar com a audição, mas de ouvir no sentido de fazer o que Ele diz. Olha só, nós já vimos que brilhou Jesus, que veio uma nuvem de glória, que aparece Moisés e Elias. Será que pode ficar mais apavorante ainda? O que você acha? Porque olhando agora parece inspirador, mas eu fico pensando que na hora deve ter sido bem apavorante. Eu acho que ficou mais apavorante porque veio uma voz dos céus, e eu imagino que quando Deus fala né? Acho que nem o Cid Moreira conseguiria falar do jeito que Deus fala. Porque sabe, quando Deus começa a se relacionar com o povo recém-saído do Egito, as coisas que Deus fala, as coisas que Deus faz, colocam tanto medo, que os líderes do povo chegam para Moisés e dizem assim, Moisés, pelo amor de Deus, fala tu com ele. Você já leu essa parte da Bíblia? Moisés, fala tu com ele. A gente não vai ter condições.
né? De ouvir esse Deus falando. Então você imagina essa voz agora que vem do céu, que nós lemos no capítulo 7, no versículo 7, a seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Amigos de Jesus devem escutar o que Jesus diz, aceitar o que Jesus diz, porque ele é o filho amado de Deus. Jesus está dizendo assim: é o meu filho, é o meu filho, escutem o que ele diz. Muitos querem ver Jesus. Se eu perguntasse aqui, quantos querem ver Jesus? Eu imagino que quase todo mundo, talvez todo mundo dizer: eu quero ver. Mas e se eu perguntasse, quantos querem escutar Jesus? Eu acho que muda um pouco de figura, né? Porque Jesus diz umas coisas assim: quem ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos, seus filhos, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo para não amar a mulher, para não amar os filhos, para não amar os pais, mas ele está dizendo o seguinte: tem que amar a mim primeiro. O primeiro e mais importante relacionamento é comigo, aí os outros vão fazer sentido. Mas Jesus também disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então eu penso que ver Jesus seria maravilhoso. O pastor Reginaldo e eu temos algumas coisas muito semelhantes. Nós iniciamos ministerialmente como líderes de juventude, como líderes da área de louvor e adoração. E na área do louvor e adoração, quantas vezes eu quis jejuar e orar e desejar que o Senhor manifestasse a sua presença. Deus habita no meio dos louvores. Imagina se Jesus aparece aqui, uau, e a gente quer ver Jesus. Imagina como é que a gente ficaria se a gente visse Jesus. Eu acho que seria maravilhoso, né? Mas Jesus tem feito a sua voz ecoar. A gente tem desejado ouvi-lo desse jeito que o Pai está dizendo: escutem Ele. Porque se eu quiser ser amigo de Jesus, eu preciso estar disposto a ouvir. Quer saber o que Jesus disse? Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Então vamos pensar hipoteticamente que eu fizesse uma pergunta aqui: você quer ser amigo de Jesus? Hipoteticamente, eu acho que todo mundo diria sim. E se eu perguntasse assim: você tem feito o que Ele ordena? Aí eu já não sei quantos de nós, eu sei que eu teria uma dificuldade de dizer assim: nossa, como eu quero. Porque seguir Jesus é maravilhoso, nos garante a eternidade, nos enche de bênção, mas quando Jesus fala sobre segui-lo, ele diz o seguinte: olha só, mas faz os cálculos, tá? Porque ninguém que vai construir uma torre deveria fazer sem sentar antes e ver o que isso envolve. Jesus está falando sobre o preço do discipulado, porque não é fácil, é um caminho que tem uma ótica invertida do que a ótica do mundo. Para nós, por exemplo, o maior é o que mais serve. Lá no mundo, né? O próprio Jesus disse, né? Olha, os que governam e têm autoridade em vocês são assim, assim, desse jeito, mas vocês não. Então não é fácil, mas eu quero ser amigo de Jesus. Agora eu preciso entender que Jesus não é do meu tamanho. Jesus é Deus encarnado, o Verbo vivo. Ele é o Senhor e Ele me oferece uma amizade, mas é diferente da amizade que a gente tem com qualquer outro ser humano, que é apenas ser humano. Ele é o Senhor, nós cantamos aqui, Ele é exaltado, é amigo, mas é o que está acima. Por isso merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, mas também toda a obediência. A gente quer ver Jesus fazendo milagres por nós, nos curando, nos dando poder, nos sustentando, mas quando se trata de ouvir o que está dito na sua palavra, muitas vezes a coisa muda de figura. E quantas vezes nós selecionamos partes daquilo que Ele disse, mas lá naquele alto monte, quando Deus diz: este é o meu filho amado, escutem Ele, Deus não está dizendo assim: escolham as partes que vocês gostarem mais. Escutem Ele. Melhores amigos de Jesus, amigos verdadeiros de Jesus, o tratam como o rei que Ele é, o obedecem.
amigos de Jesus ouvem, mas falam sobre Ele. Falar sobre Jesus é um compromisso, tem a ver com a última ordem que Ele deu. Agora vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado, e eu vou estar com vocês. Mas antes disso, Jesus disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então não esqueça quem eu sou, eu vou estar junto com vocês, nós seremos amigos, mas eu sou o Rei. E isso nos ajuda, porque falar de alguém com tudo isso é muito melhor do que falar de alguém que não teria coisas sobre a qual a gente poderia se orgulhar, mas nós temos um Rei do qual nós podemos nos alegrar em falar. O Senhor enche a terra com a sua glória, com suas maravilhas. Mas olha só, há algo interessante que acontece aqui nesse monte. Jesus está dizendo para eles não falarem até um certo momento. Olha o versículo 9 que a gente tinha lido, né? Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse entre os mortos. Moisés e Elias chegaram aqui, chegaram, não fala nada. Fomos envolvidos numa nuvem de glória, fomos, não fala nada. O Pai falou do céu, não falou? Falou. Não é para vocês falarem nada para ninguém, para sempre. Isso aqui vai ficar entre nós, sabe? Tipo assim, eu sei que vocês fizeram no verão passado, ninguém fala nada, né? Para sempre, até morrer a gente não vai falar nada. Não, tinha uma data de validade, o não falar. Era até que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Como é que eu e você podemos saber dessa história agora? Porque Jesus morreu, ressuscitou, Pedro, Tiago e João contaram para todo mundo, e essa maravilhosa história chegou até nós hoje. Jesus ressuscitou, amém? Amém. Então a gente deve falar das grandezas do Senhor, da vida do Senhor, da salvação do Senhor. Podemos e devemos falar sobre Ele, tudo que foi registrado na Bíblia, a sua palavra. Mas tem muito crente que vive como se o Evangelho fosse um segredo a ser guardado, porque tem pessoas que são crentes, mas na empresa dessa pessoa ninguém sabe que essa pessoa é crente, os vizinhos não sabem que essa pessoa é crente. Jesus já ressuscitou, não cabe mais agente secreto, não cabe mais segredo. Agora a gente precisa anunciar. Os apóstolos, quando são instados a não falar nada, eles não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido, não vai dar. Aconteceu, e agora todo mundo precisa saber. Nós costumamos falar com entusiasmo sobre as pessoas que admiramos, né? Tu não tem ideia, Reginaldo, quantas vezes eu já falei bem de ti em alguns outros contextos, porque eu te admiro, eu gosto de ti. Como é bom falar de pessoas que a gente admira, como é bom a gente falar de pessoas que a gente gosta. Da minha esposa, então, eu falo muito bem, porque eu admiro a Paula, sua sabedoria, sua postura, seu conhecimento, seu valor no reino de Deus. Como é bom falar de pessoas que a gente admira. Existe alguém mais admirável do que Jesus? Existe alguém mais admirável do que Jesus? Não existe. Precisamos falar, como é bom falar de um amigo. O que nós vimos hoje deve nos lembrar de uma possibilidade que o Senhor nos abre, para não sermos apenas seguidores, mas para sermos amigos que o seguem. Olha só o que Jesus disse: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Já pensou nisso? Por isso que eu disse aqui no início, Jesus não quer ser o líder de uma religião. Jesus quer ter um relacionamento no qual Ele é
um amigo, não um simples amigo, o melhor de todos, o mais poderoso de todos, o mais fiel de todos, o mais empolgante de todos. Cabe a nós, como amigos, compartilharmos o que a gente ficou sabendo, o que a gente fica sabendo. Ontem eu disse, você não precisa falar, você não precisa saber tudo o que Jesus fez para falar sobre Ele, mas você deve falar tudo o que Jesus fez na sua vida. Porque se você falar o que Jesus fez na sua vida, como um amigo que transformou você, pode ter certeza que isso vai ser usado pelo Espírito Santo para abrir corações de pessoas. Como está a sua amizade com Jesus? Amigos de Jesus o veem como Ele realmente é. Amigos de Jesus encontram contentamento nele. Amigos de Jesus o ouvem. E amigos de Jesus falam sobre Ele. Seja um amigo de Jesus. Se tudo que está sendo falado hoje, se tudo que está acontecendo aqui é novidade para você, porque você está visitando, eu tenho certeza que você é bem-vindo, eu acredito que você já se sentiu assim. Essa igreja está aqui, existe vida aqui, continue vindo, procure as pessoas dessa igreja. Eu quero saber mais sobre isso, sobre essa amizade de Jesus. Agora, se você já tem essa caminhada com o Senhor, é um momento para você refletir. Como é que está seu relacionamento com Jesus? Como é que está seu relacionamento com Jesus? O nosso melhor e o nosso primeiro amigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos oferecer uma amizade sem igual. Nós queremos, Senhor, estar totalmente comprometidos contigo e a partir do relacionamento que temos com o Senhor, moldarmos todos os nossos relacionamentos em casa, com a família ampliada, com colegas, com vizinhos. Eis aqui as nossas vidas, desejamos essa amizade contigo, em Teu nome, amém.